Fala, tropa, tá começando mais um na cara do gol desse sabadão que tá recheado de jogos, tá? São muitos jogos mesmo, beleza? Só de Brasileirão que nós teremos. Então fica até o final do vídeo, vou compartilhar algumas apostas com vocês aqui, tá? Lembra de curtir o vídeo, lembra de se inscrever no canal, porque todos os dias tá tendo um vídeo como esse e vai lhe ajudar muito a aumentar a sua assertividade, tá? Para quem não sabe, eu tô fazendo um sorteio de uma banca de R$ 1.000, mas a camisa do seu time. Então, se você ganhar esse sorteio, você vai ganhar R$ 1.000 na sua banca e ainda vai levar uma camisa do seu time do coração oficial, toda personalizada com seu nome, o número que você escolher. Então, cara, para participar desse sorteio, eu vou lhe explicar no Geração Green, no meu Telegram. Entra lá, tá? No Telegram, que vai estar toda a explicação de como você pode participar desse sorteio, beleza? Ou no meu Instagram também, @perseguido pelo Green. Lá eu vou lhe explicar todos os detalhes, mas vale muito a pena. Já pensou? Você ganha R$ 1.000 na banca aí da camisa do seu time? Vale demais, tá? Vamos lá, vou começar aqui com as análises para hoje, para esse sabadão. Começando com Flamengo e Juventude. Obviamente, galera, a gente tem o Flamengo focado 100% no Brasileirão e também vai estar focado na final da Copa do Brasil. Só que a final da Copa do Brasil é somente no dia 3 de novembro e 10. Então tá muito longe ainda. Agora vai ser no dia 26 esse jogo. E o time vai ter que criar esse entrosamento, jogar mais tempo junto, até porque o Felipe Luiz teve lá o jogo contra o Corinthians e contra o Bahia, logo depois veio já a data FIFA, muitos jogadores do Flamengo jogam em seleções, então ele não teve muito tempo para poder treinar a equipe, para poder implementar o seu estilo de jogo, mas teve agora, né? Teve agora nesse tempo que o Flamengo descansou e também o Flamengo vai precisar crescer nessa tabela do Brasileirão. Obviamente que é muito difícil buscar um título, né? Mas não é impossível, mas até porque você está focado nisso e também já é uma preparação para a grande final contra o Atlético Mineiro. Então, esse jogo no Maracanã é um jogo muito importante para o Flamengo e o Flamengo, de fato, é favorito. Vai enfrentar o Juventude, que a gente sabe que é uma equipe muito chata de se enfrentar, mas é muito chata quando joga dentro dos seus domínios, né, no Alfredo Jaconi. Fora do Alfredo Jaconi, é um time que cai muito de rendimento, tá? Só para mostrar para vocês aqui, ó, o Juventude fora de casa empatou com o Vasco por 1-1, perdeu para o Vitória, perdeu para o Corinthians, empatou com o Cuiabá e perdeu para o Atlético Goianiense. Todas essas equipes estão muito abaixo, obviamente, do Flamengo, tá? Então, o Juventude fora de casa realmente é uma equipe muito limitada, é uma equipe que não consegue marcar, né? Uma equipe que toma muitos gols e por isso que eu acredito nessa vitória do Flamengo. Eu gosto sim, né, da vitória do Flamengo, mas obviamente a alta está aqui 1,36. O que é que dá para a gente utilizar? Dá para a gente utilizar o handicap -1, é uma boa, e dá para a gente utilizar também o over 1,5, tá? Eu acredito que esse jogo vai ser um jogo movimentado e um jogo com gols. Então, ou você escolhe o handicap -1, ou você escolhe também um Flamengo junto, vitória do Flamengo junto com o over 1,5 para acontecer 2 gols nessa partida. Porque eu acredito de fato que vai ser uma partida aí com a superioridade muito grande do Flamengo e com grande possibilidade do Flamengo marcar pelo menos 2 gols, tá? Vitória vai enfrentar o Fluminense e a gente sabe que jogar contra o Vitória jogando em casa, é muito chato, tá? Porém, do outro lado, o Fluminense melhorou bastante nos últimos jogos. Então é um jogo que, na minha opinião, se torna muito equilibrado. Primeiro, porque enfrentar o Vitória no Barradão é bem complicado. E segundo, porque o Fluminense mudou muito, né, nos últimos jogos. Jogou demais, venceu o Flamengo, venceu o Atlético Paranaense e se recuperou na tabela, né? Já o Vitória precisa dessa vitória, é um jogo muito importante para continuar nessa luta contra o rebaixamento. Lembrando que está com o mesmo número de jogos e também de pontos do Corinthians, né? Então, para o Vitória, essa vitória é muito importante mesmo. Para esse jogo, galera, eu não tenho, né, uma recomendação para pré-jogo, tá? Eu não tenho uma recomendação para pré-jogo. Por mais que a tendência dessa reta final do Brasileirão seja uma tendência favorável para gols, porque as duas equipes vão estar buscando a vitória. Mas eu não sei, no caso do Fluminense, tá? No caso do Fluminense, se eles vão realmente buscar essa vitória. Ou se eles vão jogar por um empate, né? Porque o empate pro Fluminense aqui é um bom negócio. Então, o ruim pro Fluminense é sair derrotado daqui, tá? Então, vai depender muito da postura do Fluminense dentro de campo. Por isso que para pré-jogo eu não recomendo. Eu recomendo atuar no ao vivo, tá? No pré-jogo tá pagando até muito bem, tá pagando em 50, mas não é nada confiável aqui não, tá? Para mim é um jogo para se levar pro ao vivo para poder tomar uma decisão.
O Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza. O Palmeiras dentro de casa a gente sabe que é um time extremamente forte, né? É um time que está na briga pelo Campeonato Brasileiro, está focado 100% no Campeonato Brasileiro, está com todos os seus jogadores recuperados. O Estevão já voltou a jogar e já voltou destruindo, né? O Fortaleza está numa queda muito grande nos últimos jogos. Só para mostrar aqui para vocês os últimos jogos do Fortaleza, ó. Teve um empate agora para o Atlético Mineiro completamente em reserva, né? Teve a derrota para a equipe do Grêmio, aí venceu do Cuiabá, perdeu para o Corinthians, ganhou do Bahia, perdeu para o Corinthians de novo, que foi pela Copa do Brasil, né? Ou pela Copa Sul-Americana, mas teve empate com o Atlético Paranaense, derrota para o Internacional, derrota para o Botafogo. Então, assim, o time do Fortaleza vem começando a cair bastante, né? Cair bastante mesmo, né? E vai enfrentar um Palmeiras que está em alta, um Palmeiras dentro de casa. E esse fator casa, para mim, é muito relevante mesmo, tá? O Palmeiras em casa está com a média de 2 gols, né, acima de 2 gols por jogo, e tem uma média de menos de 1 gol sofrido. Já o Fortaleza tem uma média de quase 2 gols sofridos jogando fora de casa. Então eu gosto sim de estar a favor dessa vitória do Palmeiras. Dá para esperar o ao vivo, né, para pegar uma cotação melhor, ou dá para utilizar numa duplinha, tá? Outro mercado também interessante nesse jogo do Palmeiras, que eu gosto bastante, é no mercado de escanteios. E é um jogo que, cara, um padrão que existe no Campeonato Brasileiro, eu já comentei aqui no Na Cara do Gol. Os jogos de Fortaleza fora de casa, contra qualquer equipe do Brasileirão, eles têm terminado com menos escanteios do que essas equipes. Nos últimos 10 jogos de Fortaleza fora de casa, em 20% ele cobrou mais escanteios do que as equipes. Olha o do Palmeiras, nos últimos 10 jogos, em 9 eles tiveram mais cantos do que o adversário, isso jogando no Allianz, tá? É uma das equipes que mais tem escanteios cobrados dentro de casa e menos escanteios sofridos jogando em seus domínios. Tanto o Palmeiras quanto o Botafogo tem uma média muito alta de cantos. E o Fortaleza, fora de casa, cede muitos escanteios, quase 8 escanteios por jogo cedidos, tá? Por isso que eu gosto bastante dessa opção para o Palmeiras cobrar mais escanteios, tá? Junto, obviamente, com a vitória do Palmeiras, eu vejo com bons olhos, beleza? Olho nesse jogo do Palmeiras que vai ser bem interessante. Os outros jogos, eu não fiz nenhuma aposta no pré-jogo, tá? Mas estarei de olho no ao vivo. Vamos lá. O Grêmio, na minha opinião, é favorito contra o Atlético Goianiense, tá? Mas o Grêmio não tem jogado tão bem. E por não ter jogado tão bem, eu sempre fico com o pé atrás e apostar no pré-jogo. Eu prefiro validar no ao vivo e poder tomar minha decisão baseada no que está acontecendo no ao vivo e dentro de campo, né? E não aqui no pré-jogo. Mas o Grêmio é favorito até porque vai jogar dentro de casa, até que vai ter um mandante. Então é favorito. Atlético Paranaense e Cruzeiro, para mim, eu não sei ainda se o Cruzeiro vai jogar com o time titular ou não, né? Existe essa dúvida. Então, para mim, eu fico também com o pé atrás em apostar, até porque o Atlético Paranaense também vive um momento muito ruim, tá? Mas caso o Cruzeiro poupe seus principais atletas, entre com o time reserva, eu estarei sim de olho nessa possível vitória do Atlético Paranaense, ou pelo menos no gol do Atlético Paranaense. Mas primeiro precisamos validar, né, as escalações. Se tiver com as escalações, o golzinho ali do Atlético Paranaense pode ser uma excelente opção. Atlético Mineiro contra o Internacional também é um jogo onde nós vamos aguardar a escalação, se o Atlético Mineiro vai entrar ou não com o time reserva, né, até porque tem decisão pela Libertadores, por mais que tenha feito um 3-0 contra o River Plate, vai jogar lá na Argentina e provavelmente eles vão entrar com o time titular, provavelmente não, eles vão entrar com o time titular e eu não acredito que vai jogar novamente com o time titular aqui contra o Internacional. Caso o Galo entre com o time reserva, obviamente eu estarei de olho no empate Internacional aqui, por mais que seja na casa do Galo, o empate Internacional, porque o Internacional vive um momento absurdo e vem de vitória no Grenal. Então, eu gosto desse empate anula, mas depende muito da escalação do Atlético Mineiro, tá? Depende muito da escalação do Atlético Mineiro. A mesma situação é aqui do Bragantino contra o Botafogo. Eu não acredito que o Botafogo... É mais fácil o Botafogo poupar na Libertadores do que poupar aqui, tá? Mas também precisamos aguardar a escalação. Se o Botafogo entrar com força máxima, tá? Eu gosto de estar de olho no over 1,5 nesse confronto do Botafogo contra o Bragantino, tá? Porque o Bragantino é uma equipe extremamente ofensiva. O Bragantino tem uma média muito alta de gols marcados e uma média muito alta de gols sofridos dentro de casa, beleza? E o Botafogo a gente sabe que é um ataque que está funcionando muito bem. Para você ter ideia, 70% dos jogos do Bragantino aconteceu, ambos marcam, tá? 70% dos jogos do Bragantino também aconteceu o over 1,5 e o over 2,5. Então a média
muito alta de gols nos jogos do Bragantino. Por isso que eu gosto de estar de olho nessa odds aqui do over 1,5. E para finalizar, nós temos Criciúma e São Paulo. E, cara, esse time do São Paulo também é um time que me gera muitas dúvidas. E por conta disso, eu estarei de olho no ao vivo. Mas o empate ao São Paulo, o empate anula São Paulo, não é um mau negócio, tá? Porém, tem que ter cuidado com esse Criciúma, que vem complicando a vida de muita gente, complicou agora recentemente a vida do Botafogo. Na Série B, eu tô evitando fazer apostas na Série B, né? As apostas geralmente que eu tô fazendo tem sido nos jogos do Sport, que para mim é a melhor equipe da Série B, tá? Então tenho apostado bastante nos jogos do Sport, mas nas outras equipes eu tenho ficado um pouco para trás, né? Não tenho um pouco mais de receio para apostar no pré-jogo. Esse jogo aqui da Série B eu estarei de olho no ao vivo. Obviamente o Ceará é favorito por jogar dentro de casa e o Mirassol também. Ambos estão brigando pelo G4, né, pela classificação para a Série A. Então é um jogo muito importante. Principalmente aqui o Mirassol, que está no G4 e vai enfrentar a Ponte Preta, que fora de casa é um time que cai muito de rendimento. Mas, como eu falei, Série B, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás. Por isso que eu vou estar levando esse jogo para o ao vivo, tá? Vamos para a Bundesliga aqui. Na Bundesliga nós temos o Stuttgart contra a equipe do Kiel. E, cara, o Stuttgart é extremamente favorito, obviamente. O Kiel é uma equipe que vem da segunda divisão, é uma equipe ainda que tem muitas limitações. E o Stuttgart é um time que gera muita dificuldade, que tem um ataque muito talentoso, muito bom, principalmente com o Dev lá na frente, tá? Obviamente que dentro de casa eles são bem favoritos. Essa é uma cotação que eu gosto para utilizar em alguma dupla, tá? Mas eu gosto sim dessa vitória do Stuttgart. Os jogos do Stuttgart também são jogos excelentes para gols, né? Em casa tem uma média de quase 3 gols marcados por jogo. E em todos os jogos, 100% dos jogos do Stuttgart, né, dentro de casa nos últimos jogos, aconteceu o gol no primeiro tempo e aconteceu também o over 1,5. Então, além da vitória do Stuttgart, tá para estar de olho no gol no primeiro tempo e no over 1,5. Óbvio que está pagando muito pouco, mas é algo que vocês já fiquem ligados quando estiver acompanhando esse confronto do Stuttgart contra a equipe do Kiel, tá? Continuando aqui, deu uma carregada, agora voltou. Continuando aqui no campeonato alemão, né? Nós temos também o Borussia Dortmund, como vai jogar fora de casa e vem dessa goleada sofrida de virada do Real Madrid, cara, eu fiquei de fora desse confronto do Borussia Dortmund para poder trabalhar no ao vivo. Mas um mercado que eu gosto bastante é do Guirassy, dar pelo menos 2 finalizações nesse jogo, ou para o Guirassy dar um chute no gol. Para mim, uma boa opção para esse confronto do Borussia Dortmund contra o Augsburg, tá? O Leipzig vai enfrentar o Freiburg, é um jogo duro, tá? Um jogo muito difícil. Para mim, a melhor opção é o empate anula Leipzig, até porque o Leipzig está muito bem na Bundesliga, na Champions League está perdendo tudo, mas na Bundesliga está aqui na segunda colocação sem nenhuma derrota, né? Mas vai enfrentar um Freiburg que também está muito bem. Por conta da defesa do Leipzig, está uma defesa muito sólida, só 2 gols sofridos em 7 jogos, eu gosto desse empate anula, mas sempre protegendo com o empate esse confronto, porque não é um confronto fácil. O Freiburg vem jogando muito bem, tá? Então, cuidado, utilize o empate anula aqui. Já o jogo do Werder Bremen vai enfrentar o Leverkusen, e esse já é um jogo que, cara, eu vejo um favoritismo muito grande do Leverkusen, até porque eles sabem que não pode vacilar, né? Se vacilar, pode ficar de fora aqui do G4, e não só isso, né, velho? O Leverkusen quer defender o título, e tem condições para isso, tem um time muito forte. O Werder Bremen é uma equipe boa, mas é uma equipe que sofre muitos gols. Assim como o Leverkusen também vem sofrendo muitos gols, tá? Então, eu gosto de 2 mercados. Eu gosto dessa vitória individual, tá? No Leverkusen. Eu gosto dessa vitória do Leverkusen. E outros mercados que eu gosto é o mercado de gols. O over 1,5 tá pagando muito pouco, mas dá para se pensar sim nesse ambos marcam, tá? O Borussia Leverkusen, o Bayer Leverkusen vem dando muitas chances para o adversário e vem sofrendo muitos gols. Esse time do Werder Bremen não é um time bobo, ok? Na Série A Itália, nós temos 2 jogos que para mim são interessantes, tá? O jogo do Napoli contra o Lecce. O Napoli dentro de casa é muito favorito, tá jogando muito essa equipe do Antônio Conte, né? E tá focado somente na Série A da Itália. Eles ficaram de fora de todas as competições da Europa, né, como Liga dos Campeões, Conferência, Liga Europa. Então tá focado somente no italiano. E é o líder do italiano. Então, cara, o Napoli tem tudo realmente para destronar a Inter de Milão, para destronar a Juventus nessa temporada e tá jogando muito bem, tá? E vai enfrentar uma das equipes que tá mal no campeonato, que é o Lecce. Então eu acredito sim que o Napoli saia com essa vitória. Dá para utilizar um handicap -1, dá para utilizar um over 1,5 para poder levar essa odds.
Outro time também que eu gosto de estar a favor da vitória é a Atalanta, tá? A Atalanta também eu gosto de estar a favor da vitória da Atalanta. É um time que joga muito bem dentro de casa, apesar de não ter conseguido a vitória na Champions League. Jogou muito bem mesmo. Deveria ter vencido, né? Mereceu ter vencido, na verdade. Deveria não, porque a outra equipe também tem mérito. Mas seria o ideal que eles tivessem vencido o jogo por conta de tudo que foi criado. Foram mais de 20 finalizações, mais de 7 finalizações no gol, tá? E algo que tem se repetido nos jogos da Atalanta, no campeonato italiano, é o mercado de gols, o over 1,5. Eu também sempre estou ligado nos jogos da Atalanta no over 1,5, tá? E aí vale a pena vocês ficarem também. Na Holanda, nós temos o PSV contra o PEC. Aqui, cara, o PSV, como você já sabe, eu sempre estou a favor da vitória do PSV. E quando joga dentro de casa contra uma equipe muito frágil, eu sempre gosto de estar a favor da vitória do PSV no primeiro tempo, tá? Então aqui também eu recomendo essa vitória no primeiro tempo. O Sport vai enfrentar o Famalicão, como vocês também já sabem, eu sempre estou a favor da vitória do Sport, tá? O melhor time de Portugal hoje em dia e o atual campeão. Na Rússia, nós temos o CSKA Moscou a enfrentar o Fakel, né? O CSKA Moscou que está brigando ali para buscar uma classificação, uma posição maior na tabela e vai enfrentar uma das piores equipes do campeonato dentro de casa. Então eu vejo um favoritismo muito grande para a equipe do CSKA. Na Arábia Saudita nós temos o Al Hilal contra o Al Taon. Acredito sim na vitória do Al Hilal. E nos jogos do Al Hilal também eu sempre fico de olho no possível gol do Mitrovic, porque o cara faz gol todo jogo na Arábia Saudita, tá? Então vale a pena estar de olho nessa possível vitória do Al Hilal e também é mais arriscado, né? Mais um golzinho do Mitrovic. Mas a vitória do Al Hilal realmente é um bom negócio, tá? É um bom negócio. Na Espanha nós temos o Super Clássico e eu vou falar detalhadamente desse Super Clássico antes de ir para a Premier League. Na verdade eu vou deixar o Super Clássico para o final. Vamos logo para a Premier League. Um apanhado geral aqui da Premier League para vocês. Eu sei que tem muitos jogos, eu sei que já está com 17 minutos, mas final de semana é isso, cara. Final de semana é isso. Um apanhado geral da Premier League, tá, galera? Nós temos o City enfrentando o Southampton. Aqui não tem muito o que falar. O City é muito favorito. Tendência de vitória do City no primeiro tempo, né? Tendência de vitória no jogo. Tendência no City ter mais finalizações, mais escanteios. E uma tendência também para o Haaland marcar. O Haaland estava sem marcar em 2 jogos, mas veio agora, né? Na Champions League, marcou 2 gols. Isso, querendo ou não, eleva a confiança do cara, volta a ter aquela confiança. E como vai enfrentar uma defesa muito ruim, para mim o Southampton é um dos piores times dessa Premier League, um dos fortes candidatos a serem rebaixados, a ser rebaixados junto com o Ipswich, por exemplo. Então vale a pena também estar de olho no possível gol do Haaland, tá? Outro jogo bem interessante é o jogo do Brighton, que vai enfrentar a equipe do Wolverhampton. Cara, sinceramente, o Wolverhampton hoje na Premier League é uma das piores equipes, também está brigando para não ser rebaixado. Porém, e o Brighton está muito bem, né? O Brighton vem conseguindo vitórias interessantes demais. Inclusive, para mostrar aqui para vocês, ó, o Brighton hoje ocupa a 5ª colocação, venceu 4 de 8 jogos, empatou 3 e perdeu 1 apenas, tá? E o Wolverhampton, como eu falei, em 8 jogos tem 7 derrotas e 1 empate apenas. Assim como o Southampton é as 2 piores equipes do campeonato. Eu gosto sim de olhar para a vitória do Brighton, mas o Brighton ainda não é um time que me agrada, que me gera uma confiança muito grande para chegar, fechar os olhos e falar, vou na vitória do Brighton. O Brighton não perde hoje. Não me gera essa autoconfiança. Eu sempre fico com dúvida. Por isso que quando a gente tem dúvida, a gente tem que levar para o ao vivo, analisa o que está acontecendo dentro de campo, consolida, né, essa pressão do Brighton, domínio do Brighton na partida, até porque vai jogar dentro de casa. E se isso acontecer, com certeza eu estaria a favor dessa vitória do Brighton contra o Wolverhampton. Como eu falei, o Wolverhampton vem jogando muito mal, mas no jogo passado gerou uma dificuldade absurda para a equipe do Manchester City. Outro confronto também que eu gosto bastante é do Aston Villa, vai enfrentar o Bournemouth. Bournemouth não é uma equipe boba, venceu o Arsenal agora no jogo passado, mas venceu porque o Arsenal também teve um jogador expulso logo no primeiro tempo. O Aston Villa está muito bem, está voando na temporada, venceu 3 jogos na Champions League, está na parte de cima da tabela na Premier League. Então vale a pena estar de olho no empate anula Aston Villa ou empate Aston Villa. Mas eu gosto de proteger esse jogo com empate porque o time do Bournemouth não é um time bobo, é um time muito bom. Reforçou bem para a temporada, está jogando bem. Então cuidado, tá? É um jogo que é bom ter cuidado. Eu sei que todo mundo está nessa empolgação com o Aston Villa para querer apostar sempre no Aston Villa, mas tome cuidado nesse jogo.
E por fim nós temos um clássico, né, Real Madrid e Barcelona. E antes que você diga, ah, Marcão, você é torcedor do Barcelona, então você vai ser clubista, cara, nada disso, tá? Eu vou aqui analisar realmente o que eu acredito. Obviamente o Real Madrid é favorito por jogar dentro de casa, tá? Não por desempenho. Se a gente for olhar o lado de desempenho, hoje o Barcelona, nesse início de temporada, tem apresentado um futebol melhor, tem convencido, né? E essa chancela de futebol, de desempenho que o Barcelona vem realizando nessa temporada, veio agora no jogo contra o Bayern de Munique, onde o Barcelona foi lá e goleou o Bayern de Munique com 4-1, um jogo dentro de casa. Obviamente o Bayern de Munique tem um estilo de jogo completamente diferente do Real Madrid. O Real Madrid não vai jogar com um bloco tão alto contra o Bayern de Munique. Mas também existe outro fator. O Bayern de Munique, na minha opinião, em relação a ataque, em relação a fazer gols, é um time que gera muito mais perigo hoje em dia do que o Real Madrid. Ah, Marcão, mas se você tem no Real Madrid, lá o Mbappé, o Vinícius Júnior, né, o Rodrigo vai estar lesionado, vai estar fora desse jogo. E são dois dos melhores atacantes do mundo. Eu sei, mas eu estou falando de sistema de jogo e eu estou falando de desempenho. O desempenho do Real Madrid no setor ofensivo tem sido baixo, por mais que venha de uma goleada contra o Borussia Dortmund, né? A goleada contra o Borussia Dortmund foi muito mais um erro que o Borussia Dortmund cometeu, principalmente o técnico, em recuar completamente o time, porque tinha feito 2-0 no primeiro tempo. Foi mais um medo do Borussia Dortmund, né? Mais do que o grande ataque do Real Madrid na temporada. O Real Madrid tem dois jogadores que é absurdo. Mbappé e Vinícius Júnior é absurdo. Pode realmente fazer gol em qualquer equipe, pode resolver o jogo contra qualquer equipe. Porém, o desempenho nos últimos jogos não tem sido legal, principalmente na La Liga. O Real Madrid vem vencendo seus jogos com muita dificuldade. E mais uma vez, vai enfrentar hoje, em termos de desempenho, a melhor equipe da Europa. O Barcelona tem um melhor ataque, o Barcelona tem se defendido bem, né? Tem jogado bem, tem dominado seus adversários e por isso eu acredito que o Barcelona tem possibilidade de sair com um empate, tá? Ah, Marcon, você está dizendo então que o Barcelona é favorito? Não. Pelo fato do Real Madrid jogar em casa, o Real Madrid se torna mais favorito do que o Barcelona. Porém, o empate ou Barcelona, nessa opção, tem um valor muito grande. Porém, também, a dica que eu dou para vocês aqui, uma dica mais segura, seria o handicap mais 1,5. Ou seja, para o Barcelona não perder com 2 gols de diferença. Tá? Eu gosto dessa opção, para o Barcelona não perder com 2 gols de diferença. Outra opção também que eu gosto bastante é o ambos marcam. Tá? É o ambos marcam. Por que eu gosto dessa opção do ambos marcam? Simplesmente porque é dois times que têm ataques absurdos. E os jogos do Barcelona, principalmente os jogos fora de casa, eles têm feito muitos gols, né? Tem uma média muito alta de gols, mas também tem uma média de gols sofridos de 1 gol por jogo, pelo menos, tá? Mas é muito pelo que os dois ataques estão produzindo. Real Madrid em casa tem uma média de quase 3 gols por jogo, Barcelona fora de casa tem uma média de quase 3 gols por jogo, né? Praticamente a mesma média, só que um tá jogando em casa, o outro não. Se eu for olhar aqui, ó, o geral, os últimos 10 jogos, o geral dessas duas equipes, o Barcelona tem uma média de 3,7 gols por jogo. É uma média absurda, é uma média colossal. Então eu gosto sim de estar a favor desse mercado de gols no ambos marcam, eu olho com bons jogos. E outra opção também, por ser um grande clássico, né, por ser um jogo muito pegado, é para ambos os times receber pelo menos um cartão. Inclusive eu estou deixando aqui uma super odds para vocês. Quando vocês clicarem aqui no link da Bet5, vai ter lá na aba perseguido pelo Green. Ali são apostas que eu criei para vocês, né? Apostas excelentes, apostas individuais com odds média 1,70, odds 2, né? Muito assertivo. Se vocês quiserem, sigam essas bets, que são bets que vai te trazer um lucro, tá? Então vamos embora, vamos para cima, vamos curtir esse Cleo clássico, né? Que promete demais, tá? Tamo junto, conta comigo.